Boa noite. Boa Estou noite. tentando ajeitar aqui, pessoal, a imagem aqui do celular. Vamos ver se ele normaliza. Pode, por favor, manter fechado o microfone. Eu vou tentando ajeitar. Vamos ver. Não estou conseguindo. Vou fazer um giro aqui. Vamos ver se ele vai normalizar agora. Não. Estranhamente, não estou conseguindo. Só um minutinho, tá? Vamos ver aqui. Agora, não me perguntem por que está acontecendo isso. Aí acontece essas coisas, né? O celular cai. Os novos tempos. A gente tem que trabalhar dessa forma aqui. Estão vendo aqui esse negócio aqui? Às vezes acontece, ó. Agora, parece que agora vai normalizar. Consigo conectar o carregador aqui. Tá. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Está meio baixinho? Não, tá bom. Tá bom? Eu que estou ouvindo vocês baixinho. Tá, estão ouvindo bem, então. Sim. Tá, beleza. Sim, pessoal, o que eu quero comentar com vocês, primeiramente, é que eu já publiquei as notas ali da primeira atividade de avaliação, né? Não escrevi lá no Moodle, né? Eu fiz uma análise assim, do que vocês escreveram, tá? Mas preferi não publicar lá. Depois, no final, aqui eu posso comentar com vocês. Tá? Bom, então eu vou dar continuidade aqui a alguns resultados de cálculos de limites, certo? Que, digamos assim, são alguns resultados que a gente já iniciou, né? Eu escrevi, né, a definição de limite de uma função num ponto, né, usando aquela linguagem de épsilons e deltas, certo? E fizemos alguns exemplos, né? Interpretação geométrica do significado da definição. Então, quando a gente diz assim, ó, que o limite, quando x tende ao ponto A da f de x é igual a L, né? A primeira coisa é que o limite é único, né? Uma função não pode convergir para dois limites diferentes no mesmo ponto, né? Isso significa que, né, dado um epsilon maior que zero arbitrário, né, existe um delta positivo tal que, né, o x estando uma diferença do ponto A inferior a delta, então a diferença entre a f de x e o L em valores absolutos é menor do que o valor do epsilon, né? Então, essa é a interpretação decorrente da definição, né? E, digamos assim, isso também, né, foi resultado de uma evolução, certo? Porque, em muitos casos, né, isso acontece em vários conceitos matemáticos, né? Inicialmente, até ali o nascimento, né,
do cálculo diferencial, que foi desenvolvido pelo Newton, e o cálculo infinitesimal, né, desenvolvido pelo Leibniz ali no século XVII, né, não se tinha, né, uma definição formal, de limite de uma função num ponto, né? Então, com o desenvolvimento do cálculo, né, essa definição ela se desenvolveu, ela amadureceu e hoje, né, é utilizada uniformemente nos livros, né? Então a própria definição, né, não exige, né, nesta igualdade aqui que o valor, que a função esteja definida no ponto A, né? Pode ser que o ponto A não pertença ao domínio da função, ou até pode pertencer, mas não é obrigatório, tá? Então ela pode ter um limite, né, independente de estar definida ou não no ponto do qual o x se aproxima, né? Então, a ideia de limite é uma ideia de aproximação sucessiva, né? Então, aqui eu fixo um certo epsilon, né? Essa quantidade aqui é observada no eixo vertical, né? Digamos assim, é uma margem de erro, né, para cima e para baixo, em torno do valor do limite, né? Para, digamos, garantir, né, que essa margem de erro seja satisfeita, eu tenho que exibir um delta de maneira tal que o x, estando a uma diferença do ponto A aqui no eixo horizontal, né, inferior a delta, a imagem da f no ponto x menos o valor do L em valores absolutos é menor do que o epsilon, né? Então, um exemplo, vamos pegar assim a função, né, digamos, 2x mais 1, né? Vamos considerar aqui o ponto 2, né? Então, qual é o limite quando x tende ao ponto 2, né, da função 2x mais 1? Bom, evidentemente, né, pessoal, como a gente conhece esses resultados já do cálculo diferencial, né, se vocês olharem ali, bom, isso aqui é uma função polinomial, né, para eu calcular o limite de 2x mais 1 quando x tende a 2, né, faço ali um cálculo via substituição. É praticamente a mesma coisa. 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. Então, o limite, né, que é o L, deve ser 5, certo? Isto é, significa que, dado um epsilon, por menor que ele seja, ou seja, um epsilon positivo arbitrário, né, eu tenho que mostrar que existe, né, um delta positivo tal que, ó, x menos 2, que é o A, né, menor do que delta, me vai garantir que a função, que é 2x mais 1 menos 5, que é o valor do L, tem que ser menor do que o epsilon, né? É isso que eu tenho que mostrar para eu garantir que esse limite é igual a 5, né, eu vou trabalhar com a definição. Bom, eu pego um epsilon, seja ele qual for, um valor positivo, né, eu tenho que mostrar que existe esse delta. Então, geralmente, para a gente fazer esse tipo de demonstração, né, a gente tem que trabalhar com a própria desigualdade que vem aqui que é onde eu quero chegar, né? Esse delta, por enquanto, é um valor desconhecido. Eu quero chegar nesse resultado aqui. Mas então, observa, para que 2x mais 1 menos 5 seja menor do que epsilon, né, que é o que eu quero, né? Fazendo aqui a conta, 2x menos 4 em módulo vai ser menor que epsilon, né? Essa desigualdade aqui é equivalente a essa. Colocando 2 em evidência, eu concluo que para essa desigualdade aqui acontecer, o x menos 2 tem que ser menor do que epsilon sobre 2. Então, esse aqui que vai ser o epsilon, vai ser o delta, desculpa, né? Este é o valor do delta que vai me garantir, ó, se o x menos 2 for menor que delta, que é o epsilon sobre 2, né? 2 vezes x menos 2 vai ser em módulo menor que epsilon. Então, 2x menos 4
em módulo será menor que epsilon, portanto, 2x mais 1 menos 5 em módulo será menor que epsilon. Então, essas desigualdades são equivalentes, né? Portanto, o delta, né, que me garante que aquela condição lá é satisfeita é o epsilon sobre 2. Né? Isso por quê? Porque essa é uma função de primeiro grau, né? Então, aqui no eixo vertical, né, o y é 2 vezes x mais 1, então é como se eu estivesse fazendo uma contração aqui no eixo x, né, de fator 2 para garantir que a proximidade, né, do x em relação ao 2 sendo menor que epsilon sobre 2 garante que lá na imagem a proximidade da função em relação ao limite seja menor que epsilon. Certo? Bom, acontece que nem sempre, como neste caso aqui, né, a função até está definida no ponto 2, né? Então, observa que a função no ponto 2 é igual a 5, né? E, portanto, o limite, né, desta função no ponto 2 é exatamente o valor da função no ponto 2. Isso é uma propriedade, então, que a gente diz que a função é contínua, né? A função f é contínua no ponto porque o valor do limite, quando x tende a 2, é igual ao valor da função no ponto 2. Né? Mas nem sempre isso vai acontecer, né? E é por isso que a definição não exige que o x seja igual ao ponto A. Né? Por exemplo, vamos considerar esse limite aqui. Eu quero calcular o limite quando x tende a 0, né, de x vezes seno de 1 sobre x. Tá? Esse é o valor do limite que eu quero calcular. Muito bem. Então, você observa que, se eu considerar esta função aqui, x vezes seno de 1 sobre x, né, essa função não está definida no ponto 0. Né? Por quê? Porque, veja, se eu tentasse, né, calcular essa função no ponto 0, daria 0 vezes seno de 1 sobre 0. Né? Então, essa função ela tem como domínio o conjunto dos números reais, exceto o número 0. Né? O 0 não é um elemento pertencente ao domínio dessa função. Tá? No entanto, isso não impede, né, que a gente calcule o limite, porque o limite ele apresenta uma tendência, né, de comportamento dos valores da função na vizinhança do ponto, no caso, na vizinhança do ponto 0. Eu estou perguntando, então, para qual valor, se é que existe, né, esse limite, para qual valor tende esta função quando o x se aproxima cada vez mais do ponto 0. E essa aproximação mais significa que a gente tem que imaginar todas as possíveis formas, né, de sequências de números que convergem para 0. Né? Existem inúmeras sequências. Né? Por exemplo, eu posso construir uma sequência assim, ó, 0,1, 0,01, 0,001, 0,001 e assim sucessivamente, né? Eu vou aumentando o número de casas decimais aqui, esses números, evidentemente, tendem a 0. Né? Mas eu posso construir uma sequência assim também, ó. 0,2 menos 0,2. 0,02 menos 0,02. 0,002 menos 0,002 e assim sucessivamente. Né? Eu posso tomar números ora positivos, ora negativos. Tá? Vocês vejam que tanto nessa sequência aqui, vamos chamar a sequência 1, quanto a sequência 2, né, convergem para 0, porque a regra de formação desses elementos, né, da sequência, que eu estou indicando aqui que são infinitos, usando ali os 3 pontinhos, essas duas sequências são sequências que apresentam números que estão convergindo para 0, tanto num caso quanto no outro. A regra de formação dos elementos é diferente, né, porque aqui eu só tenho elementos positivos, eles vão diminuindo, cada vez mais próximos a 0. Aqui eles estão alternando, né? Ó, positivo, negativo, mas eles estão
ao mesmo tempo que se estão alternando, estão se aproximando do zero, né? Ora pela direita do zero, ora pelo lado esquerdo. Então, estão convergindo para zero dos dois lados do ponto zero, né? O ponto zero está paradinho lá, né? Então, o que eu estava dizendo é que, independentemente, né, dessas duas ou das infinitas formas que existem, né, da gente ter sequências de números que convergem para zero, e de fato existem infinitas sequências de números que convergem para zero, quando a gente diz que o limite existe, ele não depende da forma como o número se aproxima do ponto A, no caso que é o ponto zero, né? Então, imagine assim, né? Eu posso listar aqui diversas formas diferentes de sequências que convergem para zero. Se o limite da função dada ali, no exemplo, existir quando x tende a zero, ele não vai depender dessa forma particular de aproximação do ponto zero, tá? Bom, então, neste caso, né, a gente pode usar um teorema que chama teorema do confronto, né, que se baseia no seguinte: a função seno de 1 sobre x, independentemente do valor do x que eu escolha aqui, né, se o x for positivo, negativo, não importa, essa função terá sempre valores limitados entre -1 e 1, né? Essa função tem essa propriedade, certo, pessoal? Ela é uma função que tem valores máximos e mínimos conhecidos, né? O valor máximo do seno e do cosseno também, né? As funções são limitadas. O valor máximo é 1 e o valor mínimo é -1. Ok? Então, vamos supor, né? Vamos supor, por um momento, que o x seja positivo, né? Então, se eu multiplicar essas desigualdades aqui por x, né, vai ficar menos x menor ou igual a x vezes seno de 1 sobre x e menor ou igual a x. Eu estou multiplicando esses três termos aqui presentes nessa desigualdade pelo valor x, supondo que ele é positivo, a desigualdade evidentemente se mantém, tá? Bom, então agora vamos imaginar que o x tende a zero. Então, fazemos o x tender a zero, né? Então, o que eu tenho? Ó, qual é o limite, né, quando o x tende a zero de menos x? Ora, essa aqui é uma função que é simplesmente menos o limite, quando x tende a zero, do próprio x. Bom, quando x tende a zero, menos x vai tender a zero, porque é menos vezes o próprio x, né? Vou multiplicar por -1 o número que está tendendo a zero. Bom, vai ficar 0 vezes -1, que é, evidentemente, igual a zero, né? Se eu calcular o limite do extremo superior ali, ó, limite quando x tende a zero do próprio x também é igual a zero, né? Ora, então o que eu tenho? A função que é o limite superior aqui dessa desigualdade, né, ela tende a zero. A função que é o limite inferior da desigualdade, né, que é, digamos, essa função que está aqui no meio, né, que é exatamente aquela que eu quero descobrir o limite, ó, ela é controlada, né, inferiormente por menos x e controlada superiormente por x. Bom, se as duas que estão nas extremidades tendem a zero, quando o x tende a zero, a que está no meio tem que tender a zero também, tá? Então, pelo teorema do confronto, a gente conclui que o limite, quando o x tende a zero, de x vezes seno de 1 sobre x, também é igual a zero, tá? Então, essa é uma interessante aplicação desse teorema, né? E para que a gente possa aplicá-lo, né, a gente tem que fazer uso, né, de desigualdades de modo tal que a função que aparece no meio ali, né, ela seja controlada superiormente e inferiormente por duas funções que tendem a um valor comum, né?
Então, se o extremo superior e o extremo inferior tendem a esse valor, a que está no meio tem que tender também. Né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, geometricamente, né, como é que a gente interpreta este teorema aqui, neste caso. Ó, vou mostrar para vocês. Vou fazer o gráfico, né, da função x vezes, não preciso vezes, tá? Vezes seno de 1 sobre x. Tá? Primeiro, vou fazer o gráfico só dessa aqui por enquanto, tá? Vou botar aqui de menos 2 até 2. Depois a gente vai mexendo aqui nos intervalos. Ó, estão vendo? Ó, aqui, ó, quando o x se afasta, né, do zero, né, a função começa a apresentar valores maiores, né, porque o seno está multiplicado, está limitado por 1, né, mas está multiplicado por x, então ele vai ter um valor que vai oscilar de acordo com o x. Né. Quer ver? Ó, vou botar aqui, ó, uma lista, né, a função x, seno de 1 sobre x, a função x e a função menos x. Vamos ver se ele consegue interpretar. São os três gráficos ao mesmo tempo. Ó, estão vendo? Ó, agora tá aqui, ó, tem até uma legenda. Ó. A reta x está essa aqui. Ó. Menos x é essa reta aqui. E comprimido entre as duas está o gráfico da função x versendo de 1 sobre x. Está vendo a legenda ali? Ó. Tá? Então, o que a gente observa? Que na vizinhança do zero, né, as duas retas passam pela origem, então aquela que está no meio, que é a curva, que é o produto x versendo de 1 sobre x, tem que tender a zero. Né? Aí tu me pergunta, tá, mas quanto é que ela vale no zero? Ela não está definida no zero. Né? No ponto zero, esta função não está definida. O que a gente está dizendo é que o limite desta função, quando o x tende a zero, é igual a zero. Tá? Então, isso é muito importante a gente diferenciar as duas coisas. Né? Para existir o limite de uma função num ponto, essa função não precisa estar definida naquele ponto. Tá? Isso é muito importante entender. Né? Claro que aqui vocês podem até fazer em intervalos diferentes, pessoal, para ver se melhora aqui, ó, a resolução, né? Para ver se melhora a interpretação. Tá? Estão vendo? Ó? Não muda muito, né? Tá vendo? Ó? Essa é a curva do x versendo de 1 sobre x, que oscila violentamente aqui na vizinhança do zero, né? Depois vai se tornando mais suave. Vamos botar um intervalo, sei lá, de menos 5 até 5. Vamos ver se vê o efeito que isso vai provocar no gráfico. É bem interessante, né, a gente fazer esse tipo de exercício. Ó. Quando a gente aumenta muito a escala aqui, ó, aumenta o intervalo aqui, ele vai comprimir, né? Ele tem uma quantidade maior, um intervalo que é o mesmo tamanho, então tem que comprimir a escala. Então o gráfico fica mais difícil da gente ler. Né? Então vocês vejam que se eu diminuir aqui, ó, o eixo x de menos 1 até 1, né? Os pontos aqui no eixo horizontal vão ficar mais espaçados. Ó. E aí melhora a resolução. Tá? Então, isso aqui é interessante. Vocês podem usar um recurso assim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem ter um recurso aqui de transportar, né, o gráfico. Então, por exemplo, vocês podem fazer isso. Ó. Pode copiar aqui o gráfico assim. Né? Pode pegar só essa área aqui, ou pode pegar o comando aqui junto. Ó. Pego o que é melhor, né? Vocês podem
fazer esse recurso aqui. É interessante para fazer um trabalho, às vezes, né? Então, aqui vocês podem, por exemplo, né, ampliar um pouquinho a área aqui, ó, né? Vai ampliar proporcionalmente. Tá? É um recurso interessante, né? Para visualização gráfica. Desse limite. Vou escrever aqui. Vou botar aqui a flechinha. Bom, então, assim, para mostrar para vocês, né, um exemplo, ó, que eu falei agora há pouco, né, que a função não precisa estar definindo zero, né, e ela pode estar definida até com um valor diferente, não tem problema. Vamos ter um terceiro exemplo da aula de hoje, vamos supor, ó, vamos pegar um exemplo aqui, uma função bem simples. Vou criar uma função aqui com duas leis, né, duas leis aqui, digamos, 2x mais 1, se o x for diferente de 1, tá? E, digamos, 0, né, se o x for igual a 1. Tá? Então, digamos que eu queira calcular, então, vou botar dois itens aqui. Vou botar o primeiro item, né, limite quando x, digamos, tende a 5, né, de f de x. Tá? E um segundo item, o limite quando x tende a 1. Eu vou fazer aqui no meu caderninho aqui, tá? Que é mais fácil, né? Mas depois eu deixei ali para a gente fazer a interpretação geométrica, se a gente conseguir ali fazer no site. Vamos ver. Vou botar aqui a nossa função. Vou calcular esses dois limites aqui. Bom, então é o seguinte. Você observa que essa função, né, se a gente olhar graficamente, né, ela é uma função de primeiro grau, né? Portanto, né, o gráfico é uma reta, né? Mas ela vai ser uma reta que vai ter um furo ali, né? Que quando x for 1, né, a função, em vez de ser, digamos, naturalmente, se a gente fosse olhar aqui né, a lei da função, ó, quando x é 0, por exemplo, né, bom, qual é a regra que eu vou usar? 2 vezes 0 mais 1, né? Porque o 0 é diferente de 1, então vai dar 1. Então ela vai passar aqui, né? Quando x for 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, não, 0. Quando x for 1 é 0. Então, quando x for 1, né, então vou botar uma bolinha aqui. Quando x for 2, vamos pegar o x igual a 2, por exemplo, f de 2, né? Aí uso a regra lá de cima, né? 2 vezes 2 mais 1, que é 5. Então, digamos, então significa que a função você fazer uma coisa assim, né? Vem aqui, ó, depois segue aqui assim, tá? Então, no ponto 1, né, ela tem um buraco, digamos assim, né, no gráfico dessa função, certo? Ela está definida no ponto 1, sim, está definida. O ponto 1 pertence ao domínio. Tá? Só que observa, quando eu calculo, por exemplo, o limite
dessa função, quando tende a 5, né? O que eu estou querendo descobrir? Eu quero descobrir, bom, o A vale 5, né? Eu quero descobrir qual é o L que vai satisfazer aquela definição, né? F de x menos L tem que ser menor do que um epsilon arbitrário, desde que o x menos 5 em módulo seja menor do que o delta. Né? Então, o que significa isso? Ó, eu vou pegar um certo epsilon, né? Vamos pegar um epsilon qualquer aqui. Né? O que eu tenho que descobrir? Um delta que vai satisfazer o seguinte: se 0 for menor que módulo de x menos 5 menor que delta, né? Eu quero, então, garantir que a f de x menos L seja menor do que epsilon. Bom, mas pelos conhecimentos, né, que a gente tem lá do cálculo, a gente sabe que para funções polinomiais, né, calcular um limite equivale a calcular a função no ponto. Né? Então, eu posso imaginar assim, bom, o x está tendendo a 5, vou substituir lá, qual é a lei correspondente? É essa aqui, 2 vezes 5 mais 1 dá 11. Então, o candidato, né, a ser o limite é o L igual a 11, certo? Então, se eu usar o L igual a 11, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir um delta, né, de modo que 2x mais 1, que é a lei da função, né, a lei da função é 2x mais 1, menos 11 tem que ser menor do que epsilon. E trabalhando da mesma forma que eu fiz ali no exemplo anterior, né, eu vou ter 2x menos 10 menor do que epsilon, ou seja, colocando em evidência esse 2 aqui, ó, eu terei que x menos 5 em módulo, opa, antecipei ali a divisão, será menor do que epsilon sobre 2. Né? Então, esse aqui vai ser o delta. Né? É esse delta que eu garanto, né, que os pontos que estão numa distância em relação ao ponto 5 menor do que epsilon sobre 2, né, as imagens da função estão a uma distância do valor limite L igual a 11 por um valor inferior a epsilon. Tá? Então, isso realmente garante, né, que o limite dessa função é igual a 11. Tá? Certo? E agora, se a gente olha aqui no segundo limite, né, a ser calculado, o limite da f de x, quando x tende ao ponto 1, o que a gente observa? A gente tem que imaginar aqui uma pequena vizinhança, né, do ponto 1, tá? E os pontos que estão nessa vizinhança, quais são as imagens, né, desses pontos? Vejam que quanto mais perto, né, eu escolher um ponto aqui no eixo x do ponto 1, mas diferente de 1, as imagens estão próximas de 3. Né? Então, naturalmente, o candidato a ser o limite desta função f de x, quando x tende ao ponto 1, é o 3, ó, porque as imagens aqui estão perto de 3. Ó. Né? Certo? Então, o que eu tenho que descobrir? Bom, eu vou ter que fixar um epsilon aqui, né? 3 mais epsilon, 3 menos epsilon, né? E aí descobrir o delta que vai me garantir que se o x estiver dentro da vizinhança do ponto 1 com um raio delta, as imagens desses pontos estarão no intervalo 3 menos epsilon, 3 mais epsilon. Né? Então, a lógica é a mesma. Vocês vejam que quando eu faço esse raciocínio, é por isso que na definição, né, a gente está dizendo que o x é diferente, né? Quando eu calculo esse limite aqui, ó, o x tende ao ponto 1 por valores diferentes de 1. Né? Então, a f de x, este limite aqui, ó, equivale a calcular o limite quando o x tende ao ponto 1 da regra que define a função, que é 2x mais 1. Isso aqui é um polinômio, né, de primeiro grau, e a gente sabe do cálculo que, naturalmente, o limite dessa expressão deve ser o resultado deste polinômio avaliado no ponto 1. Então, este aqui, ó, deve ser o limite, deve ser 3. Né? Então,
dado um epsilon maior que zero, né, deve existir um delta positivo tal que, ó, f de x menos L é menor do que epsilon, se, né, o x em módulo, a diferença dele até o ponto 1 é menor do que o delta, mas essa diferença tem que ser positiva, né, para garantir que o x seja diferente de 1. Né? Então, trabalhando com essa desigualdade aqui, né, fica 2x menos 2 em módulo menor que epsilon, fica 2 vezes x menos 1 em módulo menor que epsilon, aí chego de novo em módulo de x menos 1 menor que epsilon sobre 2. Então, esse é o delta. Né? Então, isso realmente garante que o limite desta função, quando x tende ao ponto 1, é igual a 3. Né? Então, vocês vejam que o limite, quando x tende a 1, da f de x, né, é 3. Né? Mas a f de 1 é 0. Né? Por construção, né? Por definição da função. Tá? Então, essa função ela apresenta uma descontinuidade aqui nesse ponto. Né? A gente diz que essa função é descontínua no ponto A igual a 1. Né? Por quê? Porque o limite desta função neste ponto é igual a 3, né? Mas o valor dessa função nesse ponto é diferente de 3. O valor dessa função nesse ponto é 0. Okay? Então, nem sempre, né, o valor do limite corresponde ao valor da função no ponto, né, mas ele pode existir independente disso. Tá? Então, é importante entender bem essa diferença. Bom, então, esses exemplos todos aqui, tá, são exemplos de funções, né, que podem ser representadas graficamente e que a gente tem essa, digamos, influência, né? O gráfico acaba nos orientando, assim, ajudando, às vezes, a enxergar o valor do limite, né? E a gente usa, então, essa linguagem ali dos épsilons e deltas para comprovar que realmente a propriedade é verdadeira, né? Bom, ocorre que, às vezes, né, em determinados pontos, uma função pode não ter um limite, pode não ter. Vamos ver o que acontece. Alguns exemplos, então, de situações desse tipo. Alguma pergunta aí, gurias? Vamos ver um exemplo que é assim. Ó. Um exemplo, então, então vejam, a função f de x, que é 2x mais 1, se o x for menor que 0, né? E digamos menos x mais 2, se o x for maior ou igual a 0, né? Ela não vai ter limite quando o x tende a 0, ela não possui o limite quando o x tende a 0. Né? Porque o que acontece neste caso, e a gente consegue até representar graficamente, né, essa função, vocês veem que é uma função que tem duas leis, certo?
Então, ela vai ter uma lei para valores de x negativos. Ó, por exemplo, se o x for negativo, é 2x mais 1. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui o menos 1 e o menos 2. Tá? Aqui o 1, aqui o 2, e aqui o 0. Né? Por exemplo, no menos 1. Né? Vou fazer as contas aqui mentalmente. Tá? Aí se usa essa lei aqui. Ó. Fica 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 1 dá menos 1. Vamos fazer de conta que é aqui. Né? Se o x for menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 1 dá menos 3. Menos 2, menos 3. É mais ou menos aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer o gráfico aqui, ó, né, isso aqui vai dar um segmento de reta, né, que vai se estender, né, mais ou menos até aqui assim. Né? E quando chegar aqui, ó, vai ter que botar uma bolinha aberta aqui, né, porque no zero ela troca de lei. Né? Então, vejo que no zero eu tenho que usar essa regra aqui. Então, quando eu calcular f de zero, vai dar 2. Aqui é uma bolinha aberta. Ó. Não ficou muito claro ali, mas a bolinha está aberta. No ponto 1, né, eu tenho que fazer o uso dessa regra aqui. Ó. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, no ponto 1, aqui. No ponto 2 vale 0. Né? Então, aqui, ó, na parte né, dos valores de x positivos, eu vou fazer esse gráfico aqui. Ó. Certo? Então, quando o x tende a 0, né, embora ela não tenha o limite, né, a gente vai dizer o seguinte, ó, o limite, quando o x tende a 0 pela direita, né, do ponto 0, o que eu tenho que olhar? Tem que olhar aqui, ó, uma pequena vizinhança do zero com valores positivos. As imagens lá ó, estão tendendo a 2. Né? Então, o limite da f de x, quando o x tende a 0 pela direita, vai ser 2. O limite, quando o x tende a 0 pela esquerda, do ponto 0, né, isto é, valores que se aproximam de 0, mas todos eles menores do que 0. Então, esse limite é igual a 1, né, que é essa parte aqui do gráfico. Ó. Portanto, né, não existe o limite quando o x tende a 0 da f de x. Né? Quando os limites laterais, né, num determinado ponto, são diferentes, né, então, naquele ponto, não existe o limite, que é, quando a gente escreve assim, ó, limite quando x tende a 0, né, como eu comentei ali antes, né, aqui a gente tem que imaginar que estão incluídas todas as infinitas possibilidades, né, do x se aproximar do ponto 0, por valores positivos, negativos, alternadamente, etc. Mas a gente viu aqui, ó, de um lado, a função, lado direito, né, do ponto 0, ela tende a 2. Do lado esquerdo, do ponto 0, ela tende a 1. Então, para ficar bem clara essa notação, né, esse 0 com o símbolo mais aqui, né, no sobrescrito, significa que o x tende ao ponto 0 por valores superiores a 0. Então, x é um número perto de 0 e positivo. Né? Como aquele exemplo, 0,1, 0,01, 0,001 e assim sucessivamente. Né? Aqui o x tende a 0 pela esquerda, então ele é um valor próximo de 0 negativo. Então, menos 0,1, menos 0,01 e assim sucessivamente. Então, esses limites são, ora, 2 e 1, né? Respectivamente 2 e 1. Então, o limite, quando x tende a 0 da f de x, não existe. Né? Então, a gente usa esse E maiúsculo virado aqui e com esse corte, né? Para simbolizar que o limite da f de x quando x tende a 0 não existe. Por quê? Porque não é possível encontrar, então, uma vizinhança dos dois lados do zero, né, que eu possa garantir assim, ora, todos os pontos que estão aqui estão se aproximando de um determinado número na imagem. Né? Quando eu calculo a função, isso não vai acontecer para todos os pontos, incluindo os lados esquerdo e direito. Né? Os que estão do lado esquerdo tendem a 1, os que estão do lado direito tendem a 2, então não é possível determinar um limite para o qual a função tende quando x tende a 0.
Bom, neste caso, né, este é um exemplo que a gente consegue representar a função graficamente, né? Então, a gente diz aqui, ó, que nesse ponto a função tem um salto, né? E aí, quando a função tem um salto, ela não possui limite, né, na vizinhança do ponto em que ocorre o salto, né? Só que esse é um recurso gráfico que nem sempre a gente pode utilizar, né? Esse é o problema. Este é o problema. Ó, quer ver? Ó, vou colocar aqui para vocês um exemplo da seguinte função. Tá? Essa função ela depende, está definida em todo o conjunto dos reais, tá? Mas o valor dela depende do x ser racional ou irracional. Por exemplo, f de 1. Né? Bom, 1 a gente sabe que é um número inteiro, portanto é racional. Portanto, a f de 1 é 1. Que o valor da função é 1 se o número for racional. Se eu for calcular essa função no ponto raiz de 2, a gente sabe que raiz de 2 é irracional, a função vale zero. Função calculada no ponto π vale zero, porque o π é racional. Né? Calcular a função no ponto 1 meio vale zero, porque 1 meio é um número irracional. Né? Essa função calculada no ponto menos 2 também vale zero, e assim sucessivamente. Tá? Desculpe. 1, porque o x é 1 meio é racional, né? E também no ponto menos 2. Pensei em uma coisa e escrevi outra, tá? Ela vale zero nos pontos irracionais, tá? Bom, o que a gente viu lá no conjunto dos números reais, né? E aqui no conjunto dos números reais, né? A gente marcar ali o 0, o 1, o 2, né? O menos 1, o menos 2, etc. Cada ponto aqui, né, da reta é um número real. Né? E aqui, em qualquer intervalo, entre menos 1 e 0, entre menos 2 e menos 1, entre 0 e 1, existem infinitos números racionais e infinitos números irracionais. E a distância entre eles, vocês lembram lá do exercício que vocês mesmos fizeram, né? Aquela primeira atividade de avaliação, onde vocês calcularam uma aproximação sucessiva da raiz de quadrado de 3, né? O que vocês perceberam lá? Aquela sequência é formada por números racionais, né? Mas no limite, o valor para o qual tende aquela sequência é um número irracional. O que esse exercício demonstra? Né? Que é o que eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? É que os números racionais e os números irracionais, né, dentro do conjunto dos números reais, eles estão muito próximos uns dos outros. Né? Na vizinhança de um racional existem infinitos irracionais e vice-versa. Tá? Então, o que a gente percebe aqui para essa função aqui, ó, né, como esses números estão em uma proximidade muito grande, não tem como eu fazer o gráfico dessa função. Tá? Então, não tem como eu analisar se esta função tem limite ou não tem limite num ponto, usando o gráfico, como eu fiz no exemplo anterior. Isso é impossível de fazer. Tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu pergunte assim, ó, qual o valor do limite para esta função aí, né? Quando x tende a zero, por exemplo. O que vocês diriam, Gabriela e Bruna, que estão aí assistindo essa aula, né? O que vocês diriam que deve ser o limite quando x tende a zero para esta função aí? Se vocês tivessem que chutar um valor.
Ela acha que é 1. E tu, Bruno? Diga aí, não te preocupe. Se estiver errado, se estiver certo, não tem problema. Tá. Muito bem, agora eu vou perguntar para vocês. Por que vocês acham que é 1? Pode responder. Pode ser uma frase bem curta aqui pelo chat, não tem problema. Imagine assim, uma vizinhança, né, do zero, no caso, aqui o zero. Aqui o zero. Aqui o zero. Uma vizinhança do zero. Tá? Um tamanho delta aqui qualquer. Então eu pergunto para vocês, aqui nessa vizinhança, seja valores positivos ou negativos, aqui dentro, vai ter ou não números irracionais? Sim ou não? Sim, vai ter irracionais. A Gabriela está dizendo que vai ter. Por exemplo, dá um exemplo aí, Gabriela, de um número irracional aqui. Vamos imaginar o delta aqui, um delta, sim, tá? Um símbolo, né? Um exemplo de um número irracional, vamos imaginar que o delta fosse 1. Tá? Então, menos delta é menos 1. Vamos imaginar o delta igual a 1, só para facilitar aqui o raciocínio. Que exemplo de número irracional que a gente tem aqui dentro desse intervalo de 0 até 1, ou entre menos 1 e 0? Quem é que pode dar um exemplo de um número irracional que esteja nesse intervalo aqui? Pode escrever pelo chat ali, Luiz. Não tem problema. Tem um que é bem famoso. É entre 0 e 1. Que aparece naquelas tabelas, as funções trigonométricas. Um exemplo, estou pedindo um exemplo de um número irracional entre 0 e 1.
Não estão conseguindo? Professor, eu não consegui pensar. Não estou ouvindo, Gabriela. Os mais famosos que eu pensei não se encaixam. Estou até curiosa para saber qual é. O teu som está bem baixinho, está chegando bem baixinho aqui para mim. Não, eu disse que eu não consegui pensar em nenhum, que os que eu pensei, né, o raiz de 2, raiz de 3, enfim, o φ, o π, todos, né, são maiores do que 1, não consegui. Tá, então, se tu já pensou nesse, pega o raiz de 2, o que tu pode fazer para tornar menor que 1? Raiz de 2 dividido por 2, Raiz de 2 sobre? sobre 2. Sobre 2. Exatamente. Raiz de 2 sobre 2, que é em torno de 0,7. O que mais? Raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 5, raiz de 2 sobre 6, raiz de 2 sobre 7, todos esses números, né? Porque, veja bem, a raiz de 2, né, é menor que 2. Né? A gente já viu lá nos cálculos, nos exemplos, né? É um número em torno de 1,4. Né? Então, se a gente divide por 2, né? O π, por exemplo, é em torno de 3,14. Π sobre 4, né, é um número menor que 1. Né? Então, a raiz de 2 serve. Né? Muito bem. Agora vamos imaginar uma vizinhança menor. Aqui do zero, agora de menos 1/2 até 1/2. Então, o delta aqui é 1/2. Será que eu encontro irracionais aqui nesse intervalo? Um número irracional menor do que 1/2 e maior que 0, por exemplo. Por exemplo, ó, π, né? Π é 3,14, certo? 3,14, 15, 92. Então, se eu dividir o π por 10, certamente é menor que 1/2 e é um número irracional. Tá? Porque o π, né, é irracional, dividido pelo 10, que é racional, a divisão do π sobre 10 é um número irracional. E assim vai, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por menor que seja a vizinhança, né, ó, ela pode ser uma vizinhança por menor, seja, né, bem pequenininha aqui, eu vou exagerar aqui, né? Aqui o delta, aqui o menos delta, sempre vai haver aqui, ó, aqui dentro, tanto racionais quanto irracionais, por menor que seja a vizinhança, né? Então, o que vai acontecer? Nesses pontos dessa pequena vizinhança aqui, né, que estão aglomerados aqui em torno do ponto zero, vão ter pontos racionais com imagem igual a 1 e vão ter pontos irracionais com imagens iguais a 0. Tá? Então, a conclusão, né, é que não existe limite quando x tende a 0 dessa função, né? Porque em toda vizinhança, do ponto A igual a 0, né, existem números racionais e irracionais. Então, vocês vejam quantos conceitos, né, são importantes aqui na dedução desse resultado, né, que tem a ver com aquele início, né, de curso que eu destaquei, né, enfatizei bastante, né, que o conjunto dos números reais é formado pela união, né, dos racionais e dos irracionais, né, e todo número
irracional, ele pode ser obtido como limite de uma sequência de números racionais, né? O número e, a gente mostrou também que é um número irracional, e é o limite de uma sequência de números racionais, né? O raiz de 2, raiz de 3, na verdade, raiz quadrada de p, onde p é um número primo, é um número irracional. E como existem infinitos números primos, existem infinitos números irracionais, e é um conjunto ilimitado superiormente, né? Então, essa função, que é conhecida como função de Dirichlet, né, é uma função que não consegue, a gente não consegue fazer uma representação gráfica, é impossível fazer o gráfico dessa função, porque, né, os pontos estão muito próximos dos outros, hora é 1, hora é 0, hora é 0, né? Então não tem como a gente fazer a representação gráfica, né? Esta e outras inúmeras funções que têm esse tipo de comportamento, né, que não se consegue representar graficamente, acabaram gerando, né, uma dificuldade ali nos séculos XIX, né, no século XIX, porque naquele momento, durante muito tempo, se considerava, né, que no início do século XIX se considerava que as funções contínuas eram as funções que poderiam ser representadas graficamente sem tirar o lápis do papel, tá? Por exemplo, uma reta, uma parábola, a função exponencial, seno, cosseno, a gente consegue traçar o gráfico dessas funções sem tirar o lápis do papel. E isso, naquele momento, era entendido como uma propriedade das funções contínuas. Quando eles começaram a descobrir que existiam funções que não poderiam ser desenhadas, né, como é que ia definir se a função é contínua ou descontínua, se era impossível fazer o gráfico, né? Então, essa definição que a gente usa, né, dos épsilons e deltas, né, permite que a gente consiga definir que uma função é contínua ou descontínua, independentemente de a gente fazer o gráfico ou não, né? Então, aqui o que a gente está usando é a própria construção, né, dos números reais como sendo um conjunto formado por números racionais e irracionais. Então, esse é um exemplo muito interessante, né, que a gente precisa fazer esse exercício, né, de enxergar que na vizinhança de qualquer ponto, seja ele o zero, pode ser o 1, 2, enfim, qualquer que seja o número real, né, que pode ser um A qualquer, na vizinhança desse ponto, sempre teremos números racionais e irracionais tão próximos dele quanto a gente quiser, fazendo com que ora a função seja 1, ora seja 0, então ela não terá o limite, né, quando o x se aproxima do ponto em particular. Não existe o limite quando o x tende a 0. Tá? Então, esse é um exemplo bem interessante, ilustrativo, né, dessa situação que eu comentei com vocês. Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento da atividade. Eu só peço que vocês continuem conectados e eu posso comentar com vocês aqui a avaliação. Deixa eu encerrar aqui a gravação.